convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5, nós temos então mais um registro daquilo que o Senhor apresenta como a linhagem e a descendência dos filhos de Adão. É importante notar que a cada capítulo, pelo menos os 10 capítulos do livro de Gênesis, nós encontramos a mesma expressão. A expressão na língua hebraica, toledot, que quer dizer relato. E é importante que nós mencionemos isso introdutoriamente, porque é muito comum nós acreditarmos que por gerações até nós encontrarmos a Escritura, como temos hoje, impressa, escrita, a tradução ou a tradição, a mensagem da palavra de Deus, ela se deu de forma oral. Não. A forma pela qual Deus se revelou desde os tempos antigos se prova nos 10 primeiros capítulos do livro de Gênesis pela expressão toledot, os relatos registrados, escritos, para que então não se perdessem e fossem passados de geração em geração. Não se esqueçam disso. Como Deus então transmitiu por gerações a sua palavra, não foi de forma oral, foi de forma escrita. Por isso, o capítulo 5 então começa mais uma vez com a expressão relato ou toledot, e como diz em nossa tradução, de uma forma até eu diria muito mais vívida, este é o livro da genealogia de Adão. Acompanhe a leitura. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho.
pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Quando nós lemos as genealogias na Bíblia, a primeira impressão que nós temos é que elas são desnecessárias e cansativas. Nós precisamos ter muito cuidado com essa análise prematura que fazemos, porque nós estamos lendo a palavra de Deus. E a Escritura ela está repleta de genealogias. As genealogias relatam aquilo que o Senhor Deus fez na história através de sucessivas gerações dos filhos dos homens. E relata ou registra importantes acontecimentos também. Tem os seus destaques, as suas notas, nós não podemos esquecer disso. Por exemplo, quando nós olhamos para o versículo de número 1, onde nós temos escrito: este é o livro da genealogia de Adão, nós lembramos que a menção de um relato escrito já nos mostra que quando Moisés ele compôs os 5 primeiros livros da Bíblia, a começar do livro de Gênesis, ele já tinha material em mãos. Ou seja, a palavra do Senhor estava sendo transmitida por gerações. E de que maneira? Não era através de telefone sem fio, não era através da brincadeira comum que nós fazemos ou fazíamos na infância, onde um começa a dizer uma coisa, o primeiro da fila, e o último já ouve tudo trocado. Não. Deus então fez com que os seus registros e a sua palavra revelada fosse registrada para que a verdade fosse perpetuamente transmitida de geração para geração, de uma geração para outra geração. Observem que agora no capítulo 5, nós temos o relato da linhagem de Adão. E existem as intenções de Deus para a sua criação. O que vimos antes? Vimos a descendência lamentável de Caim. Ao mesmo tempo que Caim gerou descendentes que foram prósperos na terra, numa terra já amaldiçoada, em um solo difícil de ser cultivado, o Senhor tornou os descendentes de Caim poetas, músicos, agricultores, pecuaristas de sucesso, homens que pudessem lidar com ferro, com bronze, produzindo utensílios, produzindo armas. Mas ao mesmo tempo que a descendência de Caim se desenvolvia, contemplava a chamada civilização, construindo cidades, a perversidade sempre estava acompanhando estes homens. A promiscuidade os acompanhava. Lameque, então, é a figura principal deste relato na genealogia de Caim. Ele contrariou a criação de Deus quando fez homem e mulher, tomando mais de uma esposa para si. Ele contrariou aquilo que Deus estabeleceu para que a vida fosse valorizada e preservada, e ele mesmo demonstrou a sua graça na vida de um assassino. E ele disse: por Caim se vingará 7 vezes, mas por Lameque 70 vezes 7, rebelando-se contra Deus e demonstrando assim a sua total maldade. Ele matou um homem porque o feriu e um rapaz porque o pisou. A descendência de Caim, então, ela começa a ser descrita como aquilo que foi resultado do pecado quando entrou na vida do homem. Por mais próspero que ele se tornasse, por mais desenvolvido que ele fosse, ele não conseguia destruir o mal que habitava nele, e o desejo e a vontade de quebrar a lei de Deus, de voltar as suas costas contra o Senhor e a fazer o que bem quisesse, mesmo que isso significasse tirar a vida de um semelhante, de alguém que foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. No final do capítulo 4, me permitam lembrar, diz os versículos 25 e 26, que Deus, preservando a sua promessa, abençoou novamente Adão e Eva com um novo filho. Abel havia sido morto por Caim. Abel era símbolo
de um homem pacífico, um homem crente, devoto ao seu Senhor e que buscava fazer aquilo que o Senhor queria e que agradava ao Senhor. Mas então ele foi morto por seu irmão Caim. E o versículo 25 diz então que Adão ele torna a ter relações sexuais com a sua esposa Eva e ela dá à luz a um novo filho. Ela coloca o seu nome ou chama de Sete, porque ela mesma disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. O nome Sete, então, ele viria carregado de significado, de perfeição, de um alvo que eles, Adão e Eva, desejavam: redenção. O Messias prometido que pudesse novamente fazê-los voltar para o Éden, de onde eles foram expulsos. E da descendência de Sete, então, o Senhor passou a suscitar a semente santa, ou a perpetuar esta semente sobre a terra. Diz o versículo 26, que Sete então gerou um filho, colocou o seu nome de Enos, e a expressão então final do versículo 26 do capítulo 4 é que dali, ou a partir dali, se começou a invocar o nome do Senhor. Lembrem-se que Adão não deixou de adorar a Deus com sua esposa, mas a força da passagem aqui, da narrativa, nos lembra que a descendência de Caim, que se multiplicou, abandonou o culto verdadeiro, a adoração verdadeira ao Senhor de toda a terra. A expectativa, então, é que, através de uma nova geração, desse continuidade, a descendência de Adão prosseguisse em invocar o nome do Senhor, ou seja, adorar o Deus da aliança. É a partir daí, então, que nós entramos no capítulo 5. E então os relatos eles prosseguem, nós temos um novo registro, nós temos um novo livro, e no versículo 1 diz que a genealogia de Adão agora é apresentada. Ela vai ser apresentada para nós de uma forma linear, uma linguagem muito direta, muito clara e simples. Fala sobre o tempo em que eles viveram, fala de filhos que eles geraram, seus nomes, e depois registra-se que estes morreram. Observe então, versículo de número 1 diz: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Nota então que esta referência, ela nos lembra aquilo que o Senhor registrou quando fez o mundo. Quando ele coroou a criação com um homem, porque o fez à sua imagem e semelhança, nós temos o relato bíblico de que ele fez o homem à sua imagem. E justamente aqui, então, o capítulo 5, ele mostra ou nos revela esta importante verdade. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Ele está lembrando daquilo que aconteceu na criação. Esta linhagem, ela diferentemente da linhagem rebelde de Caim, está ligada a esta trajetória gloriosa. E a geração então que passaria a ser mencionada aqui, ela nos faz enxergar o ideal primeiro quando Deus fez homem e mulher. Versículo de número 2, observem: Deus fez macho e fêmea, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. A palavra Adão mostrava a ligação do homem com a terra. Ele veio da terra, ele foi formado do pó da terra, mas porque recebeu o sopro de Deus em suas narinas, o Espírito, ele então se distinguiria das demais criaturas. Adão, então, foi criado por Deus, homem e mulher, criados pelo Senhor, e a sua criação representava a criação de Deus de toda a humanidade. Observem que claramente aqui o que nós estamos percebendo é quem Deus é, quem verdadeiramente Ele é. Observem o versículo de número 2:
homem e mulher os criou, ou seja, Deus é o Pai da semente pactual. Deus é o Pai de todos os homens, de uma forma implícita, é aquilo que nós estamos vendo aqui. Os homens se rebelam contra Deus quando pecam contra Ele, mas Deus preservou, não obstante a desobediência do homem, um povo para si, uma semente santa, e entendam aqui a palavra, separada para que começasse a invocar ou a adorar o seu nome. Então, notem a importância da genealogia. Não é apenas ler quem foi Adão, quantos anos ele viveu, quantos filhos ele gerou e depois morreu. Deus está lembrando novamente para o povo que estava prestes a entrar na terra da promessa esta gloriosa verdade. A desobediência, irmãos, fruto da queda do homem, não quebrou ou não destruiu, é a melhor expressão, a imagem de Deus na vida de cada ser humano. O reforço aqui é claro: no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Nós temos aqui então um elo verbal com aquilo que nós já aprendemos no capítulo 1, versículos de 26 a 28. Queiram voltar comigo, apenas para lembrarmos, por favor. Capítulo 1, versículos de 26 a 28. Lembrem-se, aqui nós temos o registro da procriação humana, como uma continuidade do ato criativo de Deus registrado em Gênesis 1. Então existe aqui um elo, nós temos aqui uma importante ligação. Também diz o versículo 26 de Gênesis 1, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Não obstante a queda, o homem não perdeu esta importante característica, ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sei, irmãos, que hoje nós vivenciamos um tempo em que tornar a verdade de Deus relativa tem feito os homens entenderem e enxergarem de forma distorcida a criação. Eu não preciso aqui usar muitos exemplos ou ilustrações para vocês perceberem a que ponto chegamos. Aniversário de cachorro, casamento de cachorro. Eu gosto de animal, gosto de cachorro, mas cachorro é cachorro, não é imagem de Deus. Humaniza-se então uma criatura feita por Deus, mas que não é imagem de Deus. O pecado não destruiu a imagem de Deus no homem e nem impediu que o mandato cultural ou social ele fosse cumprido. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Gênesis 5 então vai nos lembrar isso: o homem, não obstante a queda, mesmo sendo pecador, continuou sendo imagem de Deus até hoje. Então, isso é importante, irmãos, e é necessário que a igreja entenda muito bem. Quando nós defendemos a verdade, e nós proclamamos a palavra, e dizemos categórica e enfaticamente o que ela afirma, isso não quer dizer que nós devemos enxergar aqueles que estão em rebelião como se não fossem seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós precisamos entender que no curso da nossa vida, nós também éramos chamados não povo,
Vivíamos sem Deus e sem esperança no mundo, segundo a carta de Paulo aos Efésios. Mas Deus misericordiosamente nos amou em Cristo. E nós, seres humanos pecadores, rebeldes, fomos então inseridos na família de Deus, porque Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Esta expressão é muito importante. Ele morreu quando nós ainda estávamos no estado de rebelião, nos caminhos de Caim ou de Lameque. A imagem e semelhança de Deus, então, irmãos, nos faz lembrar que o homem continua com esta importante característica, ele carrega dentro de si e ele transmite isto quando ele gera descendentes. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo de número 5. Vejam só, em Gênesis capítulo 5, na nossa continuação, versículo de número 3, o que é que nós lemos aqui? Vamos ler. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Olhem, o homem agora transmitindo para as suas gerações a imagem de Deus. Por isso que a concepção, ainda que os homens consigam alcançar até determinada medida, como esta concepção se dá, cientificamente, como ocorre a união de um espermatozoide e o óvulo, não consegue descobrir aquilo que pertence ao Senhor. A grande discussão ainda hoje, quando começa a vida, como ela se dá. Se voltarmos para a Escritura, então nós vamos perceber, se nós olharmos para a palavra, então nós vamos entender. Adão dá prosseguimento à sua linhagem, diz a Escritura, ele gera filhos à sua semelhança, ou seja, estes filhos foram gerados por ele, mas Deus continuaria desenvolvendo o seu poder criativo e colocando o Espírito nestas novas vidas geradas, ou como o próprio livro de Gênesis chama, o fôlego da vida. Vocês leram comigo o Salmo de número 4, eu peço que vocês voltem novamente para lá. Por favor, vamos só observar que na descrição do Salmo 104, Salmo de número 104, a partir do versículo de número 27, somos lembrados que a causa primeira da obra criada, da transmissão, da descendência, das gerações, da imagem e semelhança de Deus, sempre será o Senhor. Ainda que Deus dê seu fôlego ou espírito a todos quanto respiram, e ele faz isso transmitindo seminalmente pela semente gerada no ventre da mulher, quando o homem se une com ela. Não é o homem quem tem ou possui tal poder, não está inerente nele. Salmo 104 então nos diz a partir do versículo 27, todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Notem que nos versículos anteriores, o Senhor está falando a respeito de toda a criação, e nisto inclui o homem. Versículo 23, sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Ou no versículo de número 15, o Senhor é quem abençoa o homem, dando-lhe o vinho que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao seu rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então, por mais que Deus nos dê capacidade, inteligência, sabedoria para executarmos diversas coisas,
nós não podemos esquecer disto: quem abençoa o homem, este é o Senhor. Aí quando você volta para o versículo 28, observem: se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus então estava ensinando para o seu povo que Adão não ficaria sem descendentes, porque ele mesmo estaria envolvido no trabalho de promover, através da geração de filhos, a semente santa, porque a sua imagem e semelhança, preparando o caminho para a chegada daquele que foi prometido e viria para esmagar a cabeça da serpente. Voltem para Gênesis capítulo 5 e vamos então prosseguir. Vejam que o exercício do domínio divino não deixa de ser mencionado, até mesmo aqui, quando nós percebemos que em cada geração nós tínhamos a continuação da criação original da humanidade, e o homem, refletindo a imagem e semelhança do Senhor, ainda tinha por responsabilidade gerar filhos e conceder-lhes nomes. Vejam Adão, versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então aqui, ou a partir deste versículo, nós vamos encontrar a apresentação daqueles que fizeram parte da geração ou dos descendentes de Adão. O que nós vamos ver é uma linguagem repetitiva, mas extremamente importante. A primeira delas, que sempre suscita dúvidas para o leitor atual da Bíblia, é: mas pastor, será verdade que estes homens viveram tanto tempo assim? Vejam só, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois, diz o versículo 4, depois que gerou a Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Ele gerou mais filhos. Os dias, versículo 5, todos da vida de Adão foram 930 anos. E aí, muitas perguntas surgem, e a principal delas, que é uma tentativa de se enquadrar a Bíblia naquilo que nós achamos perfeitamente plausível para a ciência, porque não se acredita que homens pudessem viver tanto tempo assim, é que estes números são simbólicos. Assim como eles tentam dizer que Deus não poderia ter criado o mundo num espaço de 6 dias literais, então esses dias são simbólicos, são eras evolutivas. Não. Deus tem poder para criar tudo e fazer tudo novo, nos diz o Salmo de número 104. E qual foi uma característica importante dos descendentes de Adão antes do dilúvio? Eles ainda levaram do Éden uma característica marcante de ser imagem e semelhança de Deus, a sua longevidade. Então, para Adão e seus descendentes não tinha novembro azul, não precisava. Não tinha necessidade de exame de próstata. Eles viviam muito, e viver muito para eles não era algo incomum, porque esta foi uma característica dos primeiros habitantes da terra, porque a promessa de Deus é que se eles fossem obedientes e tendo acesso à árvore da vida, eles viveriam em um estado de perfeita obediência para sempre. A morte foi resultado da quebra do pacto por parte de Adão. No dia em que dele comeres, certamente morrereis, ou certamente morrerás. Quando você começa a entender
e a perceber a linguagem de Gênesis, você vai chegar, por exemplo, no capítulo de número 6, observem comigo, e você vai notar que como a maldade se multiplicou na terra, e a descendência de Adão, desviando-se do propósito do Senhor, misturou-se com a descendência de Caim. O Senhor então disse no versículo 3, o meu espírito, capítulo 6, versículo 3, não agirá para sempre no homem. Salmo 104, estão lembrados? Quando ele volta as costas para nós, o que é que acontece com a gente? Nós ficamos conturbados. O salmista Davi, em um dos seus salmos, aqueles que descrevem o seu período difícil, quando ele desobedeceu a Deus, e ele tomou a esposa de Urias, Batseba, cometendo adultério, registra que ele estava muito bem, altivo e prepotente, Salmo 30. Ele se achava o grande rei sobre todos, mas sendo agora, reconhecendo o seu pecado, tendo seu coração inclinado pelo Espírito, ao compor e registrar este salmo, ele diz: bastou o Senhor voltar as costas e eu enlouqueci. Então, não é difícil nós percebermos isto quando nós lemos o livro de Gênesis, e versículo 3 do capítulo 6 diz que o Senhor então decidiu não agir para sempre no homem, por meio do seu Espírito, pois este é carnal, ou seja, ele não vivia de forma espiritual, mas carnalmente mundana, e aí o Senhor fez o quê? Reduziu a sua longevidade, e os seus dias serão 120 anos. Gradativamente, o homem começou a perder uma característica marcante dos descendentes de Adão: eles viviam muito. Não é como hoje nós vemos um homem que chega com 100 e tantos anos, ou uma senhora de 115 anos, e aí nós ficamos admirados. Nós estamos vendo Adão gerando filhos ainda com 800 anos. Me permitam um parêntese aqui: Adão era uma verdadeira potência. Voltemos então para o texto. Os dias então da vida de Adão, registrados aqui, demonstram também aquilo que se repetiria. Ao mesmo tempo que Deus continuava a lembrá-lo através da sua bondade, de que ele continuaria gerando filhos, ele ainda continuaria vivendo muito, ele precisava então experimentar o interrompimento de sua vida na terra. E aí o final do versículo 5 diz que Adão então viveu um tempo limitado, 930 anos, e conclui-se então a sua história: ele morreu. A sequência então dos seus descendentes é a mesma. Ele sempre vai lembrar, o escritor, ele vai registrar, Moisés vai mostrar isso para nós. A descendência, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, agora precisaria lidar com a realidade da morte. Realidade esta que nós temos que lidar hoje, constantemente, sem a longevidade que antigamente o homem possuía. De repente nós temos que enfrentar uma enfermidade que vem, uma doença que nos acomete, e a nossa vida então, como diz a Escritura, é como um sopro. Basta o Senhor retirar então o nosso fôlego e nós morremos e voltamos para o pó. Ele continuaria a renovar a vida, relembrando sempre Adão e os seus descendentes a sua promessa, mas também a maldição do pacto sempre bateria na porta da casa dos filhos de Adão. Todos os dias de Enos, por exemplo, o versículo de número 11, foram 905 anos, mas Enos, aquele que demonstrou ou representou uma geração de adoradores fiéis ao Senhor, também morreria. A expressão morreu aqui então nos faz lembrar, irmãos, aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Por favor, abram comigo em Romanos capítulo 5. Romanos
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Verifiquemos, por favor. Esta importante passagem. Por meio da transgressão de Adão, a Bíblia nos diz que a morte veio sobre todos. Romanos 5, a partir do versículo de número 12 até o 14, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão era o nosso cabeça federal, pactual. As suas decisões iriam repercutir por gerações na vida dos seus semelhantes e descendentes. O pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, e assim a morte passou de geração a geração a todos os homens, porque todos nasceriam pecadores. Porque, versículo 13, até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão, desde o primeiro Adão até Moisés, uma representação aqui de que a morte reinou na humanidade ou sobre a humanidade, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Nós encontramos então, ao mesmo tempo que o Senhor revela a sua bênção, assegurando estabilidade para a ordem da criação, os homens continuariam a cumprir o seu mandato, eles não deixariam de ser imagem de Deus, mas ficariam tal qual a imagem de um espelho quebrado, a imagem de Deus distorcida pelo pecado. Eles continuariam, eles precisariam travar constantemente a luta contra o pecado. A morte então vem, porque ela é o salário do pecado. Ainda que o homem se espalhasse por sobre a terra, o pecado então sempre acompanharia os descendentes de Adão. Mas nós não temos necessidade de analisar ou de conhecer a história de todos aqueles que nós acabamos de ler aqui. A genealogia precisa ser vista e os pontos principais precisam ser destacados. E agora eu chamo a atenção de vocês para a história interessante de um homem. Seu nome é Enoque. Dentro da descendência ou da linhagem de Adão, nasceu um homem chamado Enoque. A descrição de Enoque, no versículo 18, ela apresenta um desvio da genealogia padrão. Porque agora, então, você vai ver Moisés lançando luz sobre a retidão deste homem. Nesta linhagem, ele é o sétimo da lista. Lembrem-se, o número 7 sempre apontando para a perfeição de Deus, para o propósito perfeito de Deus de promover aquilo que Ele mesmo disse e cumprir aquilo que Ele falou. Versículo 18 então nos diz: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. O sétimo sempre assumia nas genealogias uma posição bem favorecida, nas genealogias bíblicas. E dentro da linhagem de Adão, Enoque, portanto, revela a força pactual dentro dos descendentes, dentro da linhagem dos filhos de Adão. A continuação do texto diz, no versículo 19, que depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de seu pai foram 962 anos e ele morreu. E então nós temos a história de Enoque. Versículo 21 diz que ele viveu 65 anos, gerou a Metusalém, depois gerou mais filhos e filhas. Mas o versículo 22, ele é extremamente interessante, ele nos apresenta uma expressão raríssima na Bíblia. Vamos ler juntos no versículo 22, vamos lá. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos,
e teve filhos e filhas. Esta expressão aqui, traduzida pelo verbo andar, é raríssima na Escritura Sagrada. Nós vamos encontrá-la somente aqui. Nós vamos percebê-la novamente no versículo 9 do capítulo 6, quando Deus se referiu a Noé, que também andava com Deus, e, por fim, no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 2. É importante, então, a gente entender, ou precisamos perceber, qual o significado desta expressão, andou Enoque com Deus. A expressão, ela trazia a ideia de uma vida espiritual de profunda comunhão sobrenatural e íntima com Deus. Em meio a um mundo destruído pelo pecado, em meio a um mundo tomado pela apostasia, pelo abandono da fé no Senhor, Deus então revela para Adão e os seus filhos o seu propósito e ainda a possibilidade de que os homens nele poderiam encontrar verdadeira vida, não a morte. Se vocês voltarem para casa e fizerem um exercício de tentar contabilizar o período em que viveu Adão, contemplou os seus descendentes, enxergou-os, vivendo e lutando contra os pecados, pecados que estavam em seus corações, pecados vivenciados no meio dos seus filhos, e vocês chegarem até a história de Enoque, nós vamos perceber algo extremamente, algo grandemente extraordinário. Enoque, registrado aqui no versículo 22, como um homem que andou com Deus, viveu muito pouco comparado com os outros filhos de Adão. No versículo 23 diz que todos os seus dias foram 365 anos, muito pouco, metade daquilo que os homens viviam na época. Mas o destaque aqui, irmãos, para nós, e que nos deve chamar a atenção, se confirma quando nós comparamos textos bíblicos e que falam a respeito deste homem. E quando você chega na passagem bíblica e lê que Enoque andou com Deus e teve profunda comunhão com Ele, você então começa a enxergar que Adão, ainda velho, pôde contemplar dentre os seus descendentes, dentre os seus filhos, um homem que conseguiu experimentar, por graça de Deus somente, aquilo que ele viveu no Éden, antes de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é tão interessante, irmãos, que quando nós lemos a história de Enoque, e percebemos esta expressão que diz que ele caminhou com o Senhor e que ele desfrutou de uma comunhão tão profunda com o Senhor. Chegamos ao versículo de número 24 e o versículo de número 24 nos diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Se vocês fizerem a contabilização dos números, da quantidade de anos, vocês perceberão que Adão ainda pôde ver um descendente, um dos seus filhos, experimentando aquilo que ele perdeu no Éden, e experimentando ainda mais aquilo que os outros e ele mesmo viveriam, a morte. Não na vida de Enoque, porque este andou com Deus e diz o texto, ele andou em uma comunhão tão profunda que a força ou a maneira como o verbo hebraico apresenta este caminhar de Enoque com Deus nos dá mais ou menos a seguinte ideia. Enoque tinha profunda comunhão com o seu Senhor. Ele experimentava
de uma comunhão tão rara naquele tempo, de uma santidade tão clara, tão brilhante como a luz, que ele não sentiu diferença quando ele foi tomado pelo Senhor à medida em que ele caminhava nesta terra amaldiçoada pelo pecado. Vejam comigo Hebreus capítulo 11, quando este servo de Deus ele é mencionado, ele está na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo de número 11. Versículo de número 5. Corrobora com o que nós encontramos em Gênesis 5. Enoque experimentou então um misterioso e súbito desaparecimento. Ele não morre, ele é tomado pelo Senhor, ele é levado para o céu sem passar pela morte. E somente Elias experimentou tamanha graça, sem passar pela morte. Ele foi levado para a presença do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 5 nos diz o seguinte, vamos ler juntos. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus capítulo 11 é claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, segundo o versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A expressão então o levou, ela diferiria radicalmente de alguém ter a sua vida tirada. Enoque não deixou de existir, mas Enoque experimentou em um tempo onde os homens agora lutavam contra os seus pecados, um estado de santidade e proximidade e comunhão com Deus tamanhas, que Adão pôde ver um dos seus e o testemunho dele, da parte do Senhor, é que sim, havia esperança ainda para os filhos de Adão. Não obstante a desgraçada história de Caim, Enoque então marcaria esta gloriosa promessa de que Deus ainda promoveria a salvação e no futuro enviaria o Messias prometido para redimir a todos os filhos de Adão, todos aqueles que depositassem a sua fé em Cristo Jesus. Esta é uma passagem extremamente interessante, porque a expressão então, Deus tomou Enoque para si, ela é fortemente contrária, opositora a tirar a vida de alguém. Não, Enoque foi levado para o Senhor, e a expressão diz, já não era, demonstrando que a sua comunhão era tão profunda, que quando o viu de repente, ele já estava com o Altíssimo e viveria com Ele para todo sempre. Há uma importante mensagem, irmãos, então, nesta passagem, porque o que nós vemos e o que a Escritura nos diz, conforme Hebreus 11, versículo 6, é que o Senhor galardoa, abençoa, presenteia, por graça, todos aqueles que o buscam, e Enoque foi grande prova e testemunho disso durante os seus dias, durante a sua vida, entre os seus pais. E imaginem, irmãos, então, a cara do velho Adão. Este homem certamente carregou até a sua morte o peso do que fez. De cara ele já viu um acontecimento triste, marcante, o seu primogênito matando o seu irmão, os efeitos danosos do pecado, as desgraças causadas pela maldade do homem. Mas então, em meio a todo o caos, a promessa de Deus sendo revelada àquele homem,
que carregava consigo o peso e a responsabilidade do que fez, mas ao mesmo tempo pôde ver novamente da parte do seu Senhor o testemunho de uma promessa que jamais falharia. Isso então foi demonstrado na vida de Enoque. Mais adiante seria demonstrado na vida de Noé. Nós vamos analisar isso depois. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para aquilo que o Senhor então começaria a fazer para que os filhos de Adão jamais perdessem a esperança. Como nós podemos aplicar então, irmãos, esta passagem agora finalmente? Nós sabemos que tudo aquilo que se passou, e esta parte nós poderíamos trabalhar de uma forma muito clara, nós poderíamos ficar apenas aqui, nós poderíamos apenas descrever estes acontecimentos e não seria difícil para mim mostrar à luz da narrativa onde o homem chegou, o que ele alcançou. Desgraça, miséria, pecado. Mas em meio a tudo isso, o Senhor fez questão de registrar aquilo que mais uma vez demonstra quem tem o mundo em suas mãos. Quem pode hoje tomar homens e mulheres, filhos de Adão, e transformar radicalmente suas vidas. Não havia nada de melhor em Enoque, ele foi gerado à imagem e semelhança de Adão. Mas o que aconteceu na vida dele foi algo extraordinário, porque apontava para a provisão de Deus futura. Como é que eu posso aplicar esta passagem para vocês? Qual o sentido dela para a nossa vida hoje? Voltemos, por favor, para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Não para nos versículos que nós lemos e que citei para vocês nesta noite. Mas se nós prosseguirmos na leitura do texto, versículo 15 diz: todavia, entretanto, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Versículo 16. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só, referindo-se a Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não foi isso que Adão pôde ver na vida de Enoque? Em meio a uma descendência agora que precisaria lutar contra seus pecados? E Deus fez isso para que chegássemos então em Cristo, a fim de que, versículo 21, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado reinaria na face da morte. O pecado reina na morte, diz a Escritura, mas Cristo triunfa sobre a morte. A morte é só um momento. A história de Enoque apontava e tipificava para aquele que morreria assim,
pelos pecados do seu povo, mas que por meio do seu triunfo sobre a morte, testemunharia para os seus filhos que o triunfo dura para sempre. Ele precisaria experimentar a morte, carregar sobre os seus ombros a nossa maldição. Ele se faria maldição em nosso lugar. Ele iria satisfazer toda a justiça santa de Deus. Mas a morte não poderia tragá-lo. Ele cumpriria o tempo necessário, o tempo da profecia. Mas porque a morte é temporária, o triunfo de Cristo duraria para sempre e apontaria para todos os seus filhos o caminho da vida e da vitória, porque Ele é o Salvador do seu povo. Após a morte, Ele então triunfantemente ressurreto, demonstrando o seu poder sobre a vida e a morte, assim como Enoque seria tomado pelos ares. Mas não sairia repentinamente. Os olhos dos homens o veriam. Subindo aos céus, os seus discípulos o contemplariam. E então, anjos, animando-os, diriam: por que vocês estão perplexos desta forma? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará segunda vez gloriosamente para o seu povo. Esta é a esperança que todos os descendentes de Adão podem encontrar ainda hoje em Cristo. A morte precisará ser enfrentada por todos nós. Enoque foi símbolo deste poder e graça revelados por Deus em meio às ruínas provocadas pelo pecado de Adão. Mas Cristo Jesus viria, a semente prometida, para que os seus filhos, mesmo diante da face da morte, não temessem, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, coisas do presente ou do porvir, poderes ou alturas, ou qualquer outra criatura, poderia separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A promessa, então, para todos os crentes é que eles terão que enfrentar um dia a realidade da morte. A Escritura diz que alguns não passarão por ela. Mas 1 ano para o Senhor são como 1000, e 1000 anos para o Senhor podem representar um. A grande verdade é que geração após geração, crentes morrem sob esta esperança. E todos eles podem crer na mesma e gloriosa verdade que anunciamos nesta noite. Porque a Bíblia nos diz, nós cremos na ressurreição do corpo. Aquele que morreu e ressuscitou e subiu aos céus, promete a todo aquele que nele crê vida após a morte. Porque esta jamais será o fim. A semelhança de Enoque, alguns morrem prematuramente, alguns morrem ainda pequenos, ainda no ventre, ou ainda bebês, ou jovens no vigor da idade, ou velhos já cansados de suas lutas e labores nesta terra. Mas se estão em Cristo, morrem sob a mesma esperança e expectativa. Um dia os mortos ressuscitarão. E os que ressuscitarem em Cristo
ouvirão as suas doces palavras: venham, filhos benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas para aqueles que permanecem em rebelião e que também vão morrer um dia, a Escritura diz que também ressuscitarão, mas para juízo, porque não depositaram a sua fé em Cristo, porque não procuraram caminhar pela graça confiados nele, não entregaram suas vidas a ele, não creram nele para a sua salvação. Ouvirão no dia final as palavras do mesmo Jesus: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, porque vocês praticam iniquidade. Nós somos filhos de Adão. Nós somos descendentes de Adão. A palavra para todos nós nesta noite é a mesma. O cristianismo é a solução para o mundo, porque só o cristianismo prega, com base na verdade da palavra de Deus, o livro mais confiável que já existiu, o Deus único e verdadeiro, que por amor se fez homem e habitou entre nós, e que não permaneceu morto. Os documentos testificam isso. A história descreve isto. Buda morreu, Maomé morreu, tantos outros homens morreram, poderosos ou não, reis morreram, mas somente um morreu na sexta e no domingo ressurgiu dos mortos. Você precisa crer nele para que seja salvo. Você precisa crer nele como filho de Adão para escapar da morte e salário do pecado que você carrega em sua alma. Você precisa de Jesus, porque ele foi testemunhado por Enoque, anunciado por Enos, pregado por aqueles que invocaram o Senhor. Ele foi o anunciado por Deus ainda no Éden, que viria para trazer esperança para os filhos de Eva, para os filhos de Adão. Eu finalizo lembrando também para a igreja a importante mensagem que também aprendemos com Gênesis capítulo 5, quando vemos Deus preservando a descendência de Adão. Não podemos perder a esperança de investir em nossos filhos e trabalhar com eles aquilo que mais importa, porque eles são semente santa. São pecadores como nós, carecem de Jesus como a gente, precisam do Evangelho assim como nós, mas não se esqueçam de quem eles são ou a quem eles pertencem, de que descendência eles fazem parte. São seus filhos, e a Escritura diz que os filhos daqueles que foram salvos por Jesus são santos aos olhos do Senhor. Não nos esqueçamos disto todas as vezes que olharmos para a história de Adão e vermos o que fez com Enoque. E então, ao olharmos para os nossos filhos, lembremos das promessas que o Senhor deposita em nosso coração, para que o nosso maior investimento seja este: promover no coração e na alma dos nossos filhos que eles andem com Deus,
caminhem com Ele em meio a um mundo vil, caminhem com Ele em íntima comunhão em meio ao mundo que nega o nome do Senhor e que vive em constante rebelião a Ele, que à medida em que cresce, se desenvolve e se reveste de tanta capacidade, desenvolvimento e tecnologia, diz em seu coração: não há Deus. Oremos e trabalhemos duro para mostrar como Deus enxerga os filhos da aliança e que propósito Deus tem para eles. Você que é filho de pais crentes, lembre-se disso. Você pertence ao Senhor e a palavra de Deus claramente mostra como o filho de Deus deve andar, não como os de Caim, mas como aquele que mostrou ser possível ao seu pai Adão o que a graça de Deus pode fazer na vida de um homem. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a entender como a palavra, não obstante o tempo e a distância e a sua mensagem aparentemente sem sentido, faz todo o sentido para nós. Porque desde o princípio ela apontará somente para um homem e o seu nome é Jesus Cristo. Ela revelará somente um Deus e o seu nome é Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos o privilégio de mais uma vez meditarmos em Tua palavra, em percebermos como se manifestou a Tua graça na vida de Adão e seus descendentes, por meio da geração de sua semente, filhos à imagem e semelhança do Criador, do viver muitos anos e de vivenciar muitas coisas, mas também de enfrentar a dura realidade da morte, que fez não somente Adão, mas os seus filhos lembrarem o seu preço, o seu salário. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque de maneira maravilhosa te revelas a nós. E na história da vida e dos filhos de Adão, agraciaste Enoque, fazendo andar de forma tão íntima, profunda, de desfrutar de um amor e santidades tão grandes pelo Senhor, que fez então com que o seu pai e o seu avô, o seu primeiro Adão, pudesse ver que há esperança para aqueles que esperam em Ti, Senhor. E tudo isso apontava para o glorioso Salvador Jesus Cristo, que viria na plenitude dos tempos para nos salvar, nos redimir e confirmar a mesma promessa de que o Senhor galardoa todos aqueles que o buscam pela fé. Um dia seremos então trasladados para o céu. Se morrermos com o Senhor, iremos morrer e um dia ressuscitaremos e nos encontraremos com o Senhor nas alturas. Nós sabemos, Senhor, que esta promessa gloriosa só é possível a nós por meio de um homem chamado Jesus Cristo. Daquele que é
é o Emanuel, o Deus conosco, o resplendor da sua glória, a tua imagem, e que veio ao mundo para cumprir a obra da nossa salvação. Que ninguém, Senhor, nesta noite saia deste santuário sem crer e receber o único que tem poder para salvar o homem dos seus delitos e pecados. Os homens morrem, os homens passam, mas somente um viveu, morreu, ressuscitou, está à tua direita e intercede por nós, e voltará a segunda vez para resgatar a sua igreja. Abençoa-nos, ó Senhor, a todos nós, e que a tua palavra, que não volta vazia, produza os efeitos tão necessários para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.